do Original Taverna Online. Sejam muito bem-vindos, aventureiros e aventureiras, a mais um Taverna Online. Eu sou o Alan Camilo e no episódio de hoje nós temos mais um da nossa série de história, sim! E hoje nós trouxemos aqui um doutor em estudos japoneses. Exatamente, o tema de hoje é Japão feudal. Cara, isso é um tema muito legal, que me interessa demais. Eu adoro essa história, esse cenário que dá pra jogar muito RPG de samurai. Mas antes da gente ir pro papo, que de novo conta com um especialista na área, lógico, nossos episódios de história são sempre muito bem embasados. Mas eu tenho que dizer que nós estamos com a nossa nova loja, a Forja Online, a maior loja de camisetas de RPG do Brasil. Lá você entra e você encontra várias estampas de RPG, de parceiros, de marcas, que com certeza vai ter alguma coisa que você gosta lá. Dá uma passadinha na forjaonline.com.br, compra sua camiseta de RPG e vem pra taverna. Muito bom podcast a todos! Eu sou o Alan Camilo, aqui do Taverna Online mesmo, e esse podcast é uma dádiva dos ninjas. Olá, eu sou o Moboy aqui do Taverna Online e Hana Yori Dango. Sou o Saulo, sou professor de História, pesquisador sobre o Japão, e aí recentemente terminei minha dissertação sobre o Miyamoto Musashi, talvez o maior de todos os samurais do Japão. Olha só! Já sabia que ele é time samurai. Tem essa, né? A galera que curte samurai, tem a galera que curte os ninjas, mas a gente vai entender um pouquinho de tudo aqui hoje, a gente vai tentar passar por alguns tópicos aqui mais legais. Pra começar o papo, vamos tentar definir mais ou menos assim. Uma dúvida, eu tô falando assim, Japão feudal, shogunato, mas eu não tenho certeza se isso é a mesma coisa, se isso faz sentido, né? O que é o Japão feudal, o que é o shogunato? Acho que vamos tentar definir isso aqui no começo, pra ficar claro. O medievo japonês é mais ou menos semelhante, né, ao que ocorre, por exemplo, na Europa medieval. Houve até um podcast aqui falando um pouco sobre isso. Mas a Idade Média japonesa, né, ela tem um período bem específico e diferente, por exemplo, da Europa, ela tem tudo, né, como um período mais longo na sua história. Então, vamos dizer assim, o feudalismo japonês, ou a Idade Média japonesa, começa mais ou menos ali no século XI, no século X do Japão, ou no ano 1000, e vai durar até metade do século XIX, até 1850, basicamente, a gente ainda fala, por exemplo, de um Japão feudal, ou um Japão, por exemplo, medieval. E dentro dele, houve essa espécie, né, de ditadura militar de samurais que havia no Japão, chefiado, né, pelo seu feudal no Japão, que era chamado Daimyo, que quando ele ganhava o título de imperador, que era o título de Shogun, ou seja, ele era aquele senhor feudal que comandava todas as armas e os exércitos de samurais pelo Japão e governava de verdade o Japão. Ou seja, o imperador do Japão na era medieval, vamos dizer assim, era uma espécie de rainha da Inglaterra, para a gente entender. Existia, mas não tinha função nenhuma na prática. Então ele dura até bastante tempo, até o século XIX? Recente, né, se a gente for parar pra pensar. Por que ele dura tanto tempo, assim? Dura mais ou menos o tempo, vamos dizer assim, ele tem esse período mais longo, né, porque, por exemplo, a Europa, uma necessidade básica, porque o Japão se isolou praticamente do mundo. Enquanto, por exemplo, uma Europa, quando ela vai em busca, né, dos oceanos, para a América, para a África, para o Oriente, é o mesmo período que a China e, por exemplo, a China e o Japão estão se isolando no comércio de relação com outros países. Então, por exemplo, depois de 1640, mais ou menos essa época no Japão, há uma espécie de decretação marcial, assim, que proíbe o Japão de ter contato comercial e cultural com outras nações do mundo. Meio que já prevendo o que seria, né, o contato com as nações europeias, né, aquela coisa do colonialismo, que o Japão já percebia, né, quais eram os interesses, por exemplo, de Portugal. Então, dura por uma necessidade, porque o Japão está fechado ao mundo. Então, como não houve essa troca, esses conflitos, não houve comércio com outras partes do mundo, por isso que vai durar, né, um período considerável da história japonesa, né? A gente está falando quase 900 anos de história, e quase 900 anos de história banhada de sangue, que esse é o problema desse passado medieval japonês, né? Hoje a gente pensa o Japão a terra da paz, né, dos lírios da paz, aquelas campanhas bonitas do Japão aparecem, mas o passado medieval japonês é um banho de sangue, para falar
falar a verdade. Quando a gente pensa no Japão, meio que tudo que vem na minha mente de leigo é o Japão dentro do Japão, né? Tipo assim, eu não consigo lembrar de alguma história, sei lá, navegações japonesas ou alguma coisa. A única coisa que eu consigo lembrar acho que é guerra com a China, acho, ou guerra com a Coreia, agora eu também não tenho certeza, você vai me corrigir aí, mas é realmente uma história que acontece isolada ali, né? Talvez por ser uma ilha tenha até colaborado por isso, um arquipélago, no caso. Exato. Para sorte do Japão, vamos dizer assim, a geografia ele ajudou bastante, né? Porque, por exemplo, o Japão, pelo fato dela ser uma ilha, né, ter um isolamento geográfico considerável, ela, por exemplo, nunca foi um território subjugado por países vizinhos, nem por chineses, nem por mongóis, nem, por exemplo, portugueses que tentaram, né, por exemplo, estabelecer no Japão. Isso ajudou o Japão a se isolar, mas isso não quer dizer que o Japão tenha se aventurado para a Coreia. Então, ali em 1592, 1593, o Japão parte com parte de suas tropas, com tropas samurais, e invade a Coreia. Eles acabam levando, vamos dizer assim, uma surra, né, dos chineses e dos coreanos, para eles voltarem, né, mais ou menos 500 anos depois, no início do século XX, para eles dominarem de fato, né, tanto a Coreia como o norte da China, né, durante a Segunda Guerra Mundial. Mas, assim, de fato, o Japão aproveita essa parte da geografia tanto para se isolar, como para também evitar conflitos, né, com seus vizinhos. Mas isso não quer dizer que o Japão não tenha tido contatos, né? Mesmo isolado, depois de 1640, ele mantém algum contato ainda com a China, muito reduzido, e ali um contato muito pequeno com os holandeses, né? Que os holandeses comercializavam com o Japão, mas não se preocupavam em converter o Japão. Então era interessante, né, para o shogunato comercializar com eles, né, comprar armas, para tecnologias, livros, por exemplo, de ciência, livros de medicina, que eram vendidos a partir da Europa, né? Mas ainda assim é um Japão isolado e fechado, né? E é só depois do século XIX que a gente vê mesmo, vamos dizer assim, uma inserção, uma participação, né, maior para o Japão em conflitos, em relações com seus vizinhos. E nem sempre, né, de forma muito agradável, vamos dizer assim. Bom, então vamos voltar um pouco lá. O Shogun, então, é esse cara que é o imperador? Seria alguma coisa assim? Ou não? Porque a minha dúvida do Shogun é, ele é o imperador, ele é tipo o rei do negócio, ou ele é uma coisa mais tipo senhor feudal mesmo, que ele tem uma parte da terra e lá naquela parte ele é a autoridade, mas ele ainda responde ao rei, né? Paralelo de Europa aí. É isso ou não? Ele é realmente o imperador? Na prática, ele é quem governa o Japão, mas ele não toma para si títulos reais de imperador, de imperatriz, né? Houve imperatriz no Japão, mas o Shogun, ele não é o imperador do Japão, oficialmente, pelos ritos, por exemplo, do shintoísmo, né? Porém, ele é uma espécie de ditador militar, porque qual era a sua função? O que era o Shogun? O Shogun era um título que era dado a um daimyo. E quem era o daimyo? Era o senhor feudal do Japão. Ou seja, era aquele daimyo que conseguia organizar grande força de samurais, ou ele, por exemplo, podia prestar um serviço ao imperador e com isso ele ganhava o título de Shogun. O Shogun significa o quê? Aquele que combate os bárbaros, ou tecnicamente aquele que pode combater os inimigos do imperador. Então, quando ele vencia por esses confrontos, né, o imperador, como não tinha força política nem força militar para enfrentar esses daimyos que se uniam, que faziam alianças, ele dava esse título honorífico para ele de Shogun e, de certa forma, a administração mesmo do Japão, sabe, do dia a dia, a política, a economia, o comércio, dependia mesmo, sabe, dos interesses do Shogun. Ele não é o rei, mas na prática é ele, por exemplo, que vai governar, né? Ele é aquele senhor feudal, sabe, que atinge glórias máximas possíveis. Ele é aquele maior dono de terras, é aquele que comanda a maior quantidade de samurais que tem à sua disposição. Então, com isso, ele consegue manipular, fazer as redes de relações, de trocas, de vinganças, de assassinatos, né? Promover guerras e, com isso, tentar aumentar seu poder, né? E, de certa forma, também controlar o imperador. Porque, apesar do imperador não ter poder, houve tentativas de imperadores de se tornarem os verdadeiros líderes do Japão, né? O imperador Go-Daigo, né? Fez diversas tentativas, mas todas elas fracassadas de tentar, né? Vamos dizer assim, governar o Japão de fato. Porque quem tinha um prestígio militar de fato no Japão eram os daimyos. E aqueles que conseguiam mais poder, né? Que vencia as batalhas, que ganhava fama como general que comandava tudo, né? Recebia o título de Shogun em nome do imperador. Acho que agora eu entendi mais. Porque eu realmente tinha uma ideia diferente do Shogun. Na minha ideia, existiriam vários Shoguns ao mesmo tempo. Tipo, tinha um Shogun que comandaria uma área, depois teria outro Shogun em outra área. Mas não, então o Shogun é um cara só que tem o maior poderio militar e por causa disso acaba controlando o país inteiro mesmo. Ainda que ele não seja um imperador. Exato. Apesar dos seus filhos, o último shogunato japonês foi da família, por exemplo, do clã Tokugawa. Ele era sediado por onde hoje é a capital Tóquio, né? Porque que eles chamavam na época medieval de Edo. Mas nem sempre na história do Japão, Edo foi a capital, né? Que hoje é
Tóquio, já foi Kyoto, já foi Nara, foram outras cidades. Então, ele era uma pessoa, ele era um daimyo, que a partir do momento que ele recebia o título, né, de shogun, aí se tornava realmente hereditário. Então, seu filho era preparado, preparado, recebia toda a educação formal, toda a educação samurai que era necessária, e com isso ele já era preparado para ser o próximo shogun. Ele herdava realmente esse título que seu pai ou seu avô, seja lá quem foi, por exemplo, ganhou, né, do imperador. Ele não vira uma figura administrativa, ele continua sendo uma figura militar, mesmo com o título herdado. Sim, na verdade, né, o próprio governo do shogun era chamado bafuku, o que significava que é uma espécie de quartel, né? Seu governo era um governo militar, porém que ele fazia a administração civil, né? Era um governo centralizador, era um governo extremamente organizado, era um governo que seguia basicamente os princípios, né, do confucionismo, ou seja, um governo organizado, um governo que prezava, né, pela boa administração, mas isso não quer dizer que seja um cuidado com o povo, né? A gente não vamos se iludir também com isso, não. Era um Japão bem administrado, mais ou menos bem cuidado, mas um Japão ainda assim mantido a mãos de ferro, né? A gente está falando de exército no Japão, mais ou menos próximo dos anos de 1600, a gente está falando de 30 a 40 mil samurais. Assim, se a gente vê na Europa uma organização de um exército fixo nesse momento, assim, é raríssimo ver momentos da história que isso ocorreu. Mas no Japão, por exemplo, à beira dos anos de 1600, a gente está falando mais de 40 mil soldados organizados, né, perfilados no Japão para serem usados, né, a qualquer momento em batalhas. Para mim, o samurai ele era um guerreiro diferenciado, era uma coisa muito específica. E pelo que eu tô entendendo, samurai na verdade era só um soldado, tipo, é um nome genérico de um soldado nesse período, ou não? Não necessariamente. Se a gente pensar, por exemplo, a origem, por exemplo, dos samurais, ele tem a ver com a vida rural. Assim, samurai não tem a ver com a vida urbana do Japão, sabe? Eles não são guerreiros, por exemplo, que se originaram nas cidades. A gente pensa em samurais, a sua origem é o campo, é a produção do arroz. Por que é que surgiu? Qual foi a necessidade dos samurais? Eu não sei se vocês já fizeram a leitura de mangás, como Vagabond, ou animes mesmo, sabe? Mais próximos da linguagem da história do Japão. Mas veja, os samurais foram criados, mas assim, sua imagem foi moldada por uma necessidade de defesa no campo, porque não havia uma polícia organizada para o Japão, uma força militar organizada no Japão no ano 1000, no ano 100 no Japão. Havia pequenos grupos militares que eram mantidos ali durante alguns meses do ano para proteger plantações de arroz ou para punir os camponeses, né? Se eles estavam produzindo muito, se eles estavam produzindo pouco, cuidar do transporte. Mas então veja, esses guerreiros que trabalhavam durante alguns meses do ano, essa linguagem, essa casta militar vai começar a ser formada. Então veja, 500 anos depois a gente já teve um grupo específico de guerreiros no Japão, de soldados mesmo, como a gente vê, mas que o passado deles eram soldados temporários, mas eles foram se tornando, sabe, uma vida inteira, sabe, de vida de samurai mesmo, uma vida como eles chamam o Tokushido, né, aquele que serve ao caminho marcial. Então veja, é um período de uma vida dedicada ao estudo da arte da guerra, mas o seu início basicamente eram de pessoas pagas para proteger os campos de arroz, mas depois, pela necessidade, como não havia uma autoridade no Japão, o imperador praticamente era uma figura que só era conhecida na capital, o interiorzão do Japão, vamos dizer assim falando, era uma anarquia generalizada politicamente. Cada grupo, cada daimyo formou sua força militar e com isso, né, foi formando, né, o que a gente chama, né, da classe dos guerreiros dos samurais. E vários tipos, várias artes de combate diferentes, aos poucos, né, foi sendo assimiladas aos samurais. Mas veja, é um momento, é uma construção histórica, né, de mais de 500 e 600 anos de guerras, de entradas de filosofias, por exemplo, como o budismo, como o taoísmo no Japão, o confucionismo, uma arte da guerra vinda do Japão, da China para o Japão. Então eles leem e transformam aquilo para dentro da sua realidade, para se tornarem definitivamente, como você falou, para um guerreiro realmente, um soldado de fato, né, que estava ali à disposição para o que o seu senhor precisasse, exigisse, e aí vai, né? Dentro desse cenário do shogunato e dos daimyo, tinha conflito interno ou todo conflito eram com outras nações? Praticamente a história do Japão é uma história de guerra civil praticamente eterna, né? Vamos dizer assim. Até ali mais ou menos no ano 900 depois de Cristo, até os anos de 1600 depois de Cristo, né, que é a última grande batalha da unificação japonesa, a gente tem um período extremamente longo da história japonesa de conflito interno, de guerra civil interna. Então veja, as alianças duravam praticamente as estações. Você poderia ser meu aliado nesse momento, em uma necessidade, mas isso não era garantia nenhuma, porque no futuro, daqui a 2, 3 anos, ou em uma disputa de terras, ou em uma disputa qualquer, viesse a acontecer, né, de você se tornar meu inimigo. Isso era o mais comum possível. Então essa coisa até mesmo de lealdade, que a gente vê muito, né, que fala de samurais, lealdade ao seu senhor, lealdade entre os daimyos, isso é uma coisa muito relativa. Isso é coisa de filme, isso é coisa dos mangás, isso é coisa dos animes que mostram aí. A realidade é totalmente diferente. As alianças duravam um inverno. Depois que a neve derretia, os campos estavam abertos, a guerra praticamente recomeçava no Japão. O samurai, ele era ligado a alguma
instituição, assim, ao daimyo, ao exército lá. Ele não era um cara, simplesmente um guerreiro solitário, sei lá, uma coisa assim. Ele fazia parte de uma organização militar. Sim, ele obedecia ao seu daimyo, que pagava, né, toda a economia gira na base do pagamento em arroz, né, que eles chamavam koku. Então, veja, era pago uma quantidade de 100, 150 litros de arroz para um samurai. Esse era o seu salário e ele recebia para servir ao daimyo. Geralmente era uma relação familiar, tendia a durar gerações, mas era consideravelmente comum quando o seu daimyo empobrecia, perdia uma guerra, aqueles samurais que estavam para seu comando, eles mudassem de lado, eles procurassem outro senhor para servir. E aqueles samurais que não tinham mestre, que não tinham a quem servir, que não tinham para um emprego fixo, vamos dizer assim, era o que era chamado os ronins, que eram samurais sem senhores. Não necessariamente um ronin é aquele samurai, sabe, que vai aprender de forma autodidata o que é ser samurai. Ele é isso também, mas o ronin é aquela pessoa que não tem a quem servir naquele momento da sua vida. Tem as samurais, como o próprio Miyamoto Musashi, ele foi praticamente ronin a sua vida inteira. Mas quando havia necessidade, né, e como ele era famoso na arte de combater, considerado um comandante famoso no Japão, ele era pago, né, para servir para acabar com rebeliões de cristãos, de camponeses que havia no Japão. Então, assim, o ronin tinha essa dualidade. Quase como se fosse um, sei lá, um mercenário, samurai freelance. Eu acho que a palavra correta está mais para uma linguagem moderna, estaria mais para freelance. Quem seria mais um mercenário seria o ninja, sabe? O ninja surge com a necessidade de fazer certos serviços que os samurais, até pela idade, pela questão de ligação com seus daimyos, não estavam fazendo. Os mercenários no Japão eram os ninjas, não eram os samurais. Assim, aqueles que não tinham emprego fixo, né? Eles faziam essa espécie de bico ou de freelancer, né? Quando, por exemplo, houvesse uma necessidade de uma guerra no Japão. Antes da gente entrar nos ninjas, eu queria falar um pouquinho mais dos samurais. Assim, agora eu já entendi que a gente talvez tenha uma visão hoje em dia um pouco mais romantizada dos samurais, né? Mas eu queria falar um pouco sobre essas filosofias, esse negócio da honra do samurai, porque, me corrija se eu estiver errado, e provavelmente estarei, mas tinha até o ritual do seppuku, né? Que, até onde eu sei, seria quando ele perdia uma batalha e pela honra dele ele se sacrificaria ali, né? Ele perdia mais do que a honra, né? Ele perdia, por exemplo, seus próprios intestinos, né? Por ritual do seppuku. Não era algo... Para eles consideravam algo bonito, mas ao olhar de hoje, seria uma coisa um pouco assustadora, no mínimo, para dizer, né? Então, veja, esses rituais que aconteceram, os rituais de suicídio, veja, a questão do suicídio no Japão é uma coisa extremamente antiga. Então, veja, nem o budismo, quando chega no Japão, ali nos anos de 500, anos 600, anos 700 no Japão, nem o budismo resolve isso no Japão, para vocês terem uma noção de como essa coisa do suicídio é algo cultural do Japão. Até hoje, né? Mas isso não quer dizer que era um ritual de todos os japoneses. Isso a gente pode falar posteriormente, mas isso vai acontecer mais no século XIX, século XX, sabe? O ritual mesmo do você para abdicar de sua vida era praticado muito pelos daimyos, essencialmente pelos grandes samurais, pelos comandantes samurais, né? Os capitães. Então, veja, quando ele perdia uma batalha, quando ele podia ser acusado de um crime que ele não cometeu, essa coisa de acusar no Japão, isso é histórico, você não podia levantar a ideia de um falso testemunho contra um samurai, sim, porque ele poderia pagar com sua vida. A maior prova possível para ele dizer que ele era inocente era o ritual do suicídio, às vezes. Ou seja, eu não posso ser acusado de algo que eu não fiz. Então, essa coisa da honra, isso, vamos dizer assim, é uma imagem mais do século XIX, do século XX, do que mesmo do passado feudal japonês. Apesar disso existir, era uma linguagem entre comandantes militares, não era uma linguagem ainda entre o povo, ainda entre os camponeses, as pessoas que viviam na cidade. Muito pelo contrário, os camponeses, sabe, tinham horror aos samurais. Os comerciantes tinham horror aos samurais, sabe? O samurai era aquele cara que batia nos camponeses. O samurai era aquele cara que recolhia impostos dos comerciantes. Era aquele cara que tinha o direito de matar qualquer pessoa que lhe faltasse com respeito. Então, veja, não era alguém que era visto como um herói, sabe? O protetor dos fracos e dos oprimidos, já. Muito pelo contrário. O samurai despertava mais ódio para o Japão feudal do que uma admiração. É o ódio misturado com inveja. Porque a sua posição, né, despertava, ele tinha certas autoridades que outros grupos sociais para o Japão não tinham. Então, essa coisa da honra, ela é mais
moderno, sabe? É século XIX. Mas existia entre eles no mundo feudal japonês, mais entre os comandantes militares, sabe? Quando perdia uma batalha, quando era acusado de um crime, quando acontecia de samurais estuprarem, abandonarem suas famílias, coisas assim, ele era denunciado, aquela notícia se espalhava, o que sobrava para ele, né, era cometer o ritual, né, do seppuku, sendo assistido, né, pelo comandante que ele venceu em batalha, ou por um ronin, né, ou por um samurai que ele escolhia, né, para dirigir toda a ritualística, onde ele abdica definitivamente da sua vida. Que pesado, eu achei. Nossa, é muito louco. Pesado. Mas então é por isso que no começo do Samurai X, todo mundo tem medo do Kenshin. Samurai X é uma coisa inexplicável, como aquele anime é bom, sabe? Não tem medida para dizer como aquilo é bom. E ele traz essas imagens, mas ele traz essa imagem do samurai mais como um herói, como protetor do povo. Mas, na realidade, os samurais não tinham nada a ver com isso, não. Apesar do anime ser muito bom, mas, na realidade, não era desse jeito que ocorria, não. Até mostra isso, porque o Kenshin é um cara que tá arrependido do que ele já fez, né? No passado dele. Então, basicamente, é isso. Ele era um samurai que ia lá e matava e fazia as coisas tudo, e agora ele tá arrependido e por aí vai a história. Faz sentido. Já que a gente tá falando de Samurai X, você acha que tem uma base legal, histórica, assim? Tipo... Tem uma base interessante, né? Eu gosto mais de Samurai X por uma coisa, né? Que é as coisas que eles falam do folclore japonês. As referências históricas ao folclore japonês, que eu acho muito divertido. E pra gente pode chocar algumas vezes, né? Porque nós temos essa noção de bem e mal no Ocidente um pouco diferente do que tem pro Japão. Então, todos aqueles seres, os monstros, por exemplo, que são apresentados ali, fora os personagens humanos, eu acho muito mais legal por isso, que ele trabalha mais a questão folclórica. Historicamente falando, pequenas referências históricas que fazem, a gente só vê para a primeira temporada, né? O próprio treinamento dele, ele vai aprender a arte de espada em vários lugares do mundo, né? Ele viaja o mundo inteiro para aprender para combater. Mas no Japão era diferente. Você aprendia para combater no seu dojo, na sua própria cidade ou na região que você vivia no campo, né? Mas historicamente tem poucas referências. Eu, pelo menos, julgo com poucas referências. Mas enquanto a folclore, enquanto a cultura no Japão, a questão dos castelos, né, no Japão, porque eles foram necessários na guerra, eu acho muito mais interessante sobre esse ponto de vista, né? O folclore japonês é muito mais bem representado nesse anime. Você tinha comentado do Vagabond, de algumas outras histórias desse período. De real, assim, a gente tem alguma grande história, algum grande trama política, guerra, que é desse período, assim, que dentro da história mesmo? História dentro da história, eu vou puxar aqui fazer o jabá aqui, né? A gente pode pensar próprio Miyamoto Musashi, né? Ele é tido, apesar de eu achar um pouco exagerado, mas eu fiz essa provocação, culturalmente, sobre as suas artes de combate, é tidas como um patrimônio cultural japonês. Então, Miyamoto Musashi é alguém que realmente é um personagem histórico, que sua biografia foi manipulada, foi criada, foi romantizada sob diversas formas. Nós temos um Musashi histórico mesmo, um guerreiro que veio a existir no Japão, foi aquele que escreveu o livro dos Cinco Anéis, né, o Gorin no Sho, ou melhor, ele sintetizou a arte de combate com 2 katanas no Japão. Cara, não, peraí, calma, agora a gente vai falar do negócio da hora. Arte com 2 katanas? Sim, a arte de combate dele era chamado duplo céu, né, que é o Gorin no Sho que ele desenvolveu, apesar de que é tido que quem pode ter criado o estilo de se combater com 2 katanas tinha ter sido provavelmente o seu pai, o Shimen. Mas, vamos dizer assim, quem sintetizou, melhorou e criou uma tradição até hoje, você tá, se eu não me engano, se for no Japão, você vai encontrar um mestre que é a 16ª geração de Musashi, sabe? Não descendente sanguíneo dele, mas que herdou essa tradição de combate. Então, o combate de samurais era feito com a katana, não quer dizer que o samurai não tivesse outras armas. Mas o que é que Musashi vai trazer? Arte de combate com 2 katanas, né? Que ele vai sintetizar e trazer. Isso, mas não necessariamente em campo de batalha, porque em campo de batalha, o estilo de combate é um pouco diferente do que a gente pode imaginar. Não você por sair, sabe, loucamente procurando alguém no campo de batalha para lutar. Você escolhia alguém, você tinha que se apresentar, o seu adversário se apresentava para você, e a partir daquele jogo, né, de apresentações de escolas, origens, de famílias, de clãs, o combate começava. Se o combate realmente tivesse um pouco mais tenso, um pouco mais indefinido, aí sim os samurais vinham a usar outras armas. E o que foi que Musashi veio a criar, né, que é o seu combate utilizando 2 espadas. Que isso realmente é o que vai marcar, vamos dizer assim, trazer para a história. Que até então os samurais combatiam apenas com uma espada principal do combate, apesar deles terem outros tipos de armas. Mas o que é que ele traz é o combate duplo. Então, ele criou um personagem histórico, ele presenciou em 1600 a Batalha de Sekigahara, provavelmente o maior evento militar no Japão até a Segunda Guerra Mundial. A gente está falando, no mínimo, ali, provavelmente entre 30, 40, 50 mil samurais envolvidos numa batalha. Assim, é um custo humano exagerado. Então, veja, são 2 forças no Japão lutando, né? O clã Tokugawa lutando contra o clã do Hideyoshi para definitivamente saber quem iria unificar o Japão, né? E acaba acontecendo
nos campos de Sekigahara em 1600. E Musashi é aquele cara que sobrevive à batalha com 17 anos, né? Ele era rapazinho, ele era muito jovem na época, e ele vai passar uma vida inteira praticamente de autodidata, aperfeiçoando, né, uma herança familiar que ele tinha, provavelmente a partir do seu pai, que vai o marcar, né, quando ele vai escrever o livro dos 5 Anéis, que eu acho que deve ser, que algumas pessoas devem conhecer, quando ele explica, né, como deve ser a ética do samurai em combate, né, a ética moderna do samurai. Inclusive tem um sistema de RPG que chama os 5 Anéis, que é um sistema para você jogar no Japão feudal, né? Queria fazer só uma observação rapidinho aqui, quanto ao termo. Quando a gente começa a estudar a língua, a gente começa a entender os sentidos que estão por trás disso, né? Às vezes a gente lê no traduzido e perde o impacto disso. Mas quando a gente vê, não é necessariamente anéis de argolas que a gente está pensando, é anéis no sentido que de elementos da natureza, coisas que lhe prendem. São os básicos, sabe? Aquilo que você tem como básico, você pode levar para a sua arte de combate. Então, ele faz aforizo, terra, ao fogo, a mente, a madeira, que são os elementos, sabe, da natureza, e como isso, ele tira a influência disso para a sua arte de combate, né? Até o seu último capítulo fala da mente. Então, veja, são as diversas formas possíveis, né, que um samurai pode vir, né, a abordar para combater, para lutar ou para ensinar o seu estilo de combate. São caras que estão pensando na guerra, sabe? Os samurais, quando chegavam ao fim da vida, sabe, aqueles samurais que estudavam, que a grande maioria deles eram analfabetos funcionais, praticamente, apesar deles saberem um pouco da leitura, terem uma educação básica, mas existiam alguns samurais que eram os estudiosos da arte da guerra, como o Miyamoto Musashi. Então, esses caras estavam preocupados em passar o que eles aprenderam ou que eles desenvolveram, né, para sucessores, para herdeiros, e aquilo, de certa forma, ficar popularizado. Várias tradições se perderam, mas a tradição de Musashi permanece até hoje no Japão. Caramba, existe algum documentário, filme, alguma coisa sobre o Miyamoto Musashi? Se eu for contar os nomes de Musashi aqui, eu tenho pelo menos uns 5 ou 6 de cabeça, né? No Japão tem essa coisa, né? Você nasce com um nome, mas você depois de uma certa idade recebe outro. Se você se converte definitivamente ao budismo, recebe outro. Se você fica famoso em batalha, você fica famoso por aquele nome que recebeu por causa de uma batalha. Mas Musashi é conhecido tecnicamente apenas por Miyamoto Musashi. Mas o Niten, o Takezo, são nomes da mesma pessoa. Mas como é que Musashi passou para a história? Assim, primeiro pelo seu livro, é um livro feito por ele mesmo, né, escrito, que ele deixou já em fins de vida. Praticamente ele escreveu o livro dos 5 Anéis e morreu depois disso. Né? Quem aí, os colegas da academia que estão escrevendo aí, né, as dissertações e as teses, sabe o que eu estou falando, né? Você escreve praticamente quando acha que termina, parece que não vai morrer, né? Porque o cansaço é uma coisa impressionante. Mas ele escreveu, ele morre, né? Morre até consideravelmente cedo, morre com 61 anos no Japão. Ele vem a morrer, então ele vai ficar conhecido por um romance e pelo teatro japonês, né? O teatro japonês era um tema popular no Japão, falar de samurais, e Musashi se torna muito popular após sua morte. Sabe? Ele se tornou, sabe, o ideal, que seria ser o samurai, vamos dizer assim, abre aspas, ser perfeito. Então, o shogunato, que queria encontrar uma função para os samurais, começa a perceber na ética, no pensamento militar de Musashi, um padrão a ser seguido. Porque, veja, depois de 1600 no Japão, gente, não tem mais guerra, não tem mais um grande conflito ocorrendo. O Japão vai passar por um período de mais de 200 anos de paz. Apesar de haver uma revolta camponesa ali, uma revolta de cristãos ali, uma coisa pequena, mas uma grande guerra no Japão não ocorre. Então, o shogunato fica preocupado. O que é que eu vou fazer com esse bando de marmanjo, tupido de arma em casa, só pensando em lutar em alguma coisa? Então eu tenho que trazer, sabe, coisas novas para eles. O que é que eles percebem em Musashi? A arte do combate, mas também artístico, a escrita, a pintura, a caligrafia, a poesia. Então essas coisas vêm de Musashi e tornam-se que a gente tem mais ou menos hoje a imagem do que é ser samurai. Muito por causa daquele filme, né, O Último Samurai, aquela coisa, os samurais escrevendo poesia, sabe? Mas isso é depois de Musashi. Até então, quase todos os samurais, sabe, são os turrões mesmo. É uma galera que só está preocupada mesmo em combater e estudar as armas. Mas depois de Musashi, o governo, né, o governo Shogunato Tokugawa, quer alfabetizar, quer criar um ofício para essa galera. Então os samurais vão se preocupar em pintar, fazer esculturas, ensinar, para aprender a serem basicamente alfabetizados artisticamente. Então começa a encontrar outros ofícios para esse pessoal, além da arte de guerra, que eles sabiam, né, praticamente desde berço, né, depois de um tempo, se tornou uma arte que você herdava praticamente para se tornar familiar. Você aprendia desde criança para combater. O filho do samurai já ganhava sua espada com 6, 7 anos de idade. Então, veja, desde cedo, ele já era ensinado naquele métier, sabe? Naquele trabalho mesmo, aprendeu o manejo da espada, os tratados. E uma coisa que os japoneses faziam para evitar traições era trocar os filhos. O filho do meu inimigo morava comigo e eu entregava o meu filho ao meu inimigo para, de certa forma, ser uma garantia para ele não me atacar no próximo ano. Então, o que era que acontecia? Às vezes, meu inimigo
cuidava do meu filho, sabe, durante 10, 15, 20 anos da vida dele, como uma garantia de que a gente não se atacaria. Veja, isso era uma forma de transmitir e trocar por estilos de combate, artes de combate. Isso era comum também no Ocidente medieval, não era uma coisa... isso que eu ia falar. Isso é uma prática que a gente vê na Europa, né? O conde que ficou famoso como o Conde Drácula, ele foi refém, né, dos turcos. Eu não sei se vocês sabem disso. Por isso que ele sempre conseguia vencer o seu inimigo, né? Porque ele sabia o jeito que eles pensavam a guerra. Então essa coisa, você trocar os filhos durante um tempo, de manter o refém, seu filho, com seu inimigo, era uma garantia, sabe? Que você, pelo menos de aquele lado, você não ia ter problema em algum momento da sua vida, no seu território, que você administrava. Por exemplo, o Shogun, que vai dar início ao último período de shogunato no Japão, é contado por sendo responsável pela educação do seu maior inimigo. Então, em 1600, ele derrota as forças, né, do general, né, o Toyotomi Hideyoshi. Seu filho, que era um garotinho em 1600, ele fica responsável por cuidar dele. E em 1615, ele acaba matando esse rapaz, né? Ele é muito jovem. Então, fala, né, que Yatsu Tokugawa, provavelmente, né, o maior estadista, vamos dizer assim, do Japão feudal medieval, ele mata esse rapaz e vai ser um período, sabe, de quase que um luto que ele vai ter até o fim de sua vida. Que era algo que ele jurou proteger. Mas como ele estava naquela coisa, só faltava essa peça no tabuleiro de xadrez para eu dominar definitivamente o Japão, é quando ele ataca o castelo onde estava o Toyotomi Hideyoshi, apenas com 15, 16 anos, alguma coisa assim do tipo. E depois disso, né, fala-se que ele escreveu o nome de Buda 1000 vezes para tentar purgar a culpa, né, que ele estava sentindo de matar uma pessoa que estava sob sua responsabilidade. Caramba! Toda essa história da filosofia e honra do samurai, que a gente conhece hoje em dia, que a gente vê contada por aí, ela só existe por causa do Miyamoto Musashi, porque antes disso era guerra, era pauleira. Não é que a gente deve a ele, mas a gente deve a síntese desse pensamento ao Musashi, sabe? Apesar de certas regras de combate serem já seculares, anteriores a Musashi, mas determinados valores que Musashi vai trazer para sua arte de combate são valores éticos, o que a gente pode chamar de religioso. Obviamente, budismo, taoísmo, confucionismo não são religiões, né? São tradições filosóficas vindo, por exemplo, da Índia e da China. São, como o japonês chama, é uma tradição, né? Uma filosofia religiosa, talvez o máximo seja isso. Mas, então, ele vai sintetizar a arte de combate, vamos dizer assim, a arte de vencer seu inimigo com a guerra, com valores, sabe, filosóficos, como o taoísmo, com o confucionismo, com o budismo. Ele vai tentar trazer uma ética fora da guerra para a ética samurai. Então, os samurais começam a falar numa coisa chamada o quê? Cuidado com os camponeses, sabe, maneirar no uso da força, evitar essa perseguição sobre os mais fracos, medir, fazer o uso correto da força sobre os inferiores, sabe, prestar reverência a Buda, mas não acreditar que ele vai me salvar, sabe, dos seus crimes, dos seus pecados, seja lá como você pode pensar. Então, ele une a arte de combate com os valores éticos, né, que o budismo e o confucionismo chegam para o Japão. Então, aí daí, depois de Musashi, sabe, é que a gente começa a ver mais ou menos o que a gente pode chamar do Bushido, que é o código, né, assim, moral, militar, ético dos samurais do Japão. Mas vamos falar dos ninjas. Ninjas são legais também. Temos que agradar a galera do samurai e temos que agradar a galera dos ninjas também. Então vamos lá, o que era o ninja? A gente já falou um pouquinho que ele era meio que um mercenário. Esse faz, vamos dizer assim, um serviço sujo que os samurais, tecnicamente, eles não podem fazer, né? Até porque sua regra de combate, o seu regramento de combate, não lhe permitia depois de um tempo. Então, veja, quando a classe de guerreiros samurais vai surgir ali em 1000, 1100 no Japão, sabe, os ninjas são uma consequência do que aqueles guerreiros já não podiam mais fazer. Então, veja, assassinar príncipes imperiais, tentar assassinar imperadores, tentar assassinar o shogun ou seu filho. Então, veja, eles são esses caras que eram pagos para fazer o serviço sujo. A ética de combate ninja, tem um código chamado ninjutsu, é uma grande arte de combate, né? E cada grupo militar vai desenvolver o seu, vamos resumir assim. Apesar de não ser uma coisa do Japão. A gente pensa, às vezes, artes marciais, assim, como às vezes uma pessoa que só quer estudar arte de combate, quer ser um soldado, um guerreiro, alguma coisa assim do tipo, mas não. As artes marciais na China,
China e no Japão tem uma necessidade assim diária, e principalmente na China, quando eles foram, que provavelmente foi onde foi tirada a inspiração para se formar os grupos de ninjas, que havia o seguinte: por que eles praticavam artes marciais? Porque aqueles caras eram protetores de caravanas, eram protetores de seu comércio. Então, quando chegava, sabe, os bandidos nas vilas, você estava levando uma caravana pelo interior da China, alguém tinha que lhe proteger. Então, você pagava alguém para lhe proteger. E eram os guerreiros, né? Na China podia ser os Shaolin, podia ser os guerreiros taoístas. E no Japão seria que aqueles samurais, sabe, que não seguiam um código, vamos dizer assim, né, estritamente falando. Isso acabou evoluindo para os ninjas, que eram assassinos de aluguel. Eles seguiam uma espécie de código, mas seu tipo de combate era diferente. Os samurais eram guerreiros que lutavam em campo de batalha ou em desafios em público. Um ninja não existia isso. Ele era, sabe, para entrar na calada da noite. Ele era para entrar quando dois exércitos estavam guerreando. Eles eram enviados para atacar os acampamentos, para assassinar. Eles faziam um serviço pesado. O samurai nunca mataria com um general inimigo. Até porque, assim, um general inimigo, ele mesmo faria isso, que era o sepultura. Então, veja, o samurai não deveria fazer, não podia fazer. Que às vezes era um serviço psicológico, era um ataque psicológico também. Você ia para a guerra, você pensava, como é que vai ficar a minha família? Então, veja, o meu filho que tem 14 anos, que tem 13 anos, minha esposa. Ninjas eram pagos, sabe, para matar sua família, para atacar sua fazenda, para matar seus camponeses, fazer o serviço que o samurai se recusava ou que não queria fazer. Não, então peraí, o mesmo grupo tinha samurais e ninjas. O general, ele tem um grupo de samurais que vai pro front e ele tem um outro grupo de ninjas que servem a mesma pessoa. Exatamente. Ele, vamos assim, ele tinha que ter o plano A, B, C, D e E para em alguma necessidade. E uma coisa eu acho que é interessante pensar, que na Guerra dos Samurais, a gente não está falando que todo o seu exército era formado por samurais. Não era assim. Era a minoria do seu exército, por incrível que pareça, era formado por samurais. Qual era o grosso da tropa do exército de samurais? Era para os guerreiros que portavam a lança, a yari. Quase 50, 60, 70% do exército, a batalha mesmo era feita entre lanceiros. Depois é que partia para uma cavalaria de samurais. Posteriormente descia para um grupo de samurais a pé. E eles se apresentavam e faziam combate, sabe? Você conhecia o seu oponente, você tinha que vencê-lo em campo de batalha. Mas você também tinha que ter uma tropa que fosse fiel, sabe? De mercenários para fazer o serviço sujo. Enquanto estava todo mundo perdendo tempo ali, perdendo a vida no campo de batalha, os ninjas estavam ali na região tentando, sabe, lhe sabotar de alguma forma. Ele era aquele que a gente pode chamar no Ocidente por quinta coluna, né? Aquele cara que está lhe prejudicando na sua retaguarda de algum jeito. Então, o temor dos ninjas era muito isso. Agora, num combate entre um samurai e ninja, apesar de a gente ter alguns relatos de época, tem de aparecer que os samurais sempre uma vantagem, até pelo tipo de arma. A única vantagem que os ninjas tinham na prática era a surpresa, como sempre. A surpresa é o principal método de guerra para se vencer, né? O preparo e a surpresa. Mas no combate direto mesmo entre samurais e ninjas, assim, a probabilidade de um ninja vencer um samurai era muito pequena, muito relativo mesmo. Mesmo a gente achando que não, né? Pelos filmes que a gente vê, pelos animes. Eu queria só perguntar quando que os ninjas, eles começam a fazer o jutsu do Clone das Sombras. É uma referência a Naruto, desculpa. Cada um tem seu aceito, os gostos aí, né? As preferências. Eu não sou um grande fã de Naruto, porque na época eu cresci nos anos 90. Eu não sei mais ou menos a idade de vocês, de todos que nos ouvem, mas nos anos 90 foi Dragon Ball Z e o Cavaleiro do Zodíaco, né? Foram outros. Sim, outros sim. Que a gente conhece. Então, Naruto, apesar de eu conhecer uma referência ou outra, mas eu não sou especialista não em Naruto, nem nas referências ninjas que ele traz, não. Os ninjas reais, eles na verdade não eram grandes guerreiros, eles eram, tipo, assassinos de civis, né? Eles matavam pessoas que não eram guerreiros. Eu acho que eles matavam guerreiros também. Deixa eu ver se eu entendi. É assim, você tá na guerra, e aí você sabe que o general inimigo tá dormindo na barraca verde do canto esquerdo. E aí você vai chamar o seu melhor ninja, você vai falar, ó, vai lá na surdina, no stealth, e mata o cara. Mata só ele, tipo, não precisa ter combate amanhã de manhã. Mata o general, né? Exato. Porque o efeito psicológico é muito forte. Você perder um comandante em batalha, isso era consideravelmente até comum no Japão. Geralmente aquele grupo de samurais, aquele grupo de lanceiros e arqueiros e a cavalaria ficava, sabe, desnorteado. O que é que a gente faz? A gente perdeu, havia um respeito pela hierarquia consideravelmente grande. Se você recebia seu salário, né, o seu salário em arroz, tinha geralmente algum favorecimento nas terras onde você servia, então você respeitava a hierarquia. Quando vinha um ninja lá para
para matar um general, matar um comandante, um capitão, né, traduzindo, né, para o ocidente, os capitães dos exércitos samurais, ou atacava a sua família que estava lá na retaguarda, a função deles era essa guerra psicológica, essa era a pressão, sabe? Eu tenho que vencer meu inimigo logo para voltar para casa. Mas havia, imagina, você está atacando lá a barraca de um samurai, você tinha que ser no momento certo, no momento ideal, sabe? Você não podia desafiar um samurai em um combate aberto, porque as armas que os ninjas usavam, apesar deles usarem kata, né, que era uma espécie de katana colocada numa alabarda, colocado num cabo de madeira, que o combate direto não ajudava muito o ninja com o samurai, mas ele vinha para aproveitar enquanto ele estava dormindo, enquanto ele estava no banho, enquanto ele estava distraído, se alimentando de alguma coisa possível, e fazer o serviço sujo. Então o samurai surge o samurai, logo depois já surge os ninjas para ser aquela oposição aos samurais para alguma necessidade que não pode ser resolvida, né, no campo de batalha. Mas talvez por essa função que o ninja tenha todo esse arsenal, né, de armas, porque o ninja é o cara que tem várias armas, tem a kunai, a shuriken, bombinha de... Nem sei se bombinha de fumaça eles usavam ou se é só uma extrapolação, mas eles têm várias armas, né, o ninja, porque ele precisa ter ali várias opções de como fazer a missão, enquanto o samurai, ele tem a katana, que é o que ele precisa para a batalha. Só me responde isso, a bomba de fumaça é real? Bombinhas de fumaça, só pra gente responder, talvez seja o mais importante aqui, eu tenho uma desconfiança, agora eu tô falando daquele que fez a pesquisa e não tem uma resposta para lhe dar, mas conhecendo outro exemplo, eu acho que isso veio de alguma influência, de alguma coisa na China. Na China isso era até considerável, por exemplo, usar fumaça em combate, usar aquela explosão para desnortear seu inimigo, né? Na China isso era consideravelmente comum. No Japão, há relatos, mas sabe, os relatos disso são depois que os portugueses chegam no Japão e levam pólvora. Então os relatos anteriores ao início dos ninjas no Japão tendem a ser fantasiosos. Por isso que eu não posso afirmar aqui que eles usavam, né, as bombinhas de fumaça, mas as outras armas sim, aquelas estrelas, né, da shuriken, se não me engano, que os ninjas usavam. Tinha, por exemplo, as garras. As armas deles eram pensadas para vencer desafios, subir muralhas, subir telhados, sabe, caminhar pelo um esgoto, caminhar por uma plantação de arroz, caminhar a plantação de arroz, não sei se vocês sabem, é o campo alagado. Então a arma tem que ser adaptada, você tem que estar leve para fazer o combate. Então as armas são adaptadas para ser um ataque rápido, para você se retirar rápido. E, por exemplo, a maioria das armas, inclusive dos ninjas, eram adaptadas para, primeiro, para você utilizar para chegar naquele lugar de combate e depois utilizar ela. Por exemplo, as garras. Eles usavam, se não me engano, era tekokaji, que era uma espécie, parecia uma pata de gato. Sabe quando o gato estende as unhas e fica lá quando ele quer subir numa parede, subir numa árvore? Era mais ou menos isso. Eles prendiam aquilo na mão e prendiam também nos pés, uma espécie de prego, e aqueles eles iam conseguindo subir nas muralhas de madeira ou nas estruturas mais ou menos que permitissem encaixar, e eles subiam nos muros, nos telhados, para atacar os seus adversários ou aquelas pessoas que eles foram pagas para eles matarem. Mas, tirando as bombinhas de fumaça, todas as outras sim faziam parte, né, do arsenal dos ninjas. Mas essa das bombinhas de fumaça eu tenho que pesquisar mais para dar certeza. Mas é muito difícil, antes de 1540 no Japão, sabe, isso ter sido real. Porque nem armas de fogo tinha no Japão antes de 1540. Era praticamente a katana. Era a única grande arma de combate que existia no Japão. Enquanto os samurais eles eram uma espécie de guerreiro de elite, assim, o ninja era o guerreiro sem honra, né? Era o mais embaixo, entre aspas, assim. Existia um treinamento pro ninja ou o ninja era um mercenário aleatório que aprendeu a fazer isso sozinho? Eles usam um termo que são as corporações, né? A corporação você tem as corporações de ofício. Você servia, você era samurai. Geralmente, alguns ninjas eram ex-samurais, sabe? O ninja poderia ser uma pessoa que tinha um certo, vamos dizer assim, um preparo para arte de combate, estudou algumas artes marciais, mas existiam alguns samurais que, por necessidade financeira mesmo, algum tipo de vingança, alguma coisa assim do tipo, vinha a combater mesmo. Então existia os ex-samurais, que por uma necessidade aprendiam a arte de combate na surdina, e existiam essas corporações, geralmente nas cidades, você encontrava, era o mais provável você encontrar, era nessas corporações de ofício que tinham nas cidades do Japão. E não era tanto, muitas cidades também. Então Kyoto, sabe, Kyoto era uma peste de ninjas e prostitutas, praticamente era Kyoto, né? Se você queria matar alguém ou queria se divertir sexualmente com alguém, você ia para Kyoto. Então Kyoto era cheio dessas casas de treino de ninjas, você pagava pelo serviço, falava onde ele ficava, falava por que você estava fazendo aquilo, e ele recebia, né, o dever de exercer aquele trabalho por aquilo que ele foi pago. E o ninja não tinha limite. Mulher, criança, não importa, ele mata a família inteira. O que aparecesse pela frente dele, obviamente, ele não ia sair, né? Até mesmo o samurai não vai sair matando que todos que vão pela frente. Mas se houvesse a necessidade, era o jeito, sabe? Mas ele tinha que entrar e sair de forma rápida, de forma na surdina. Então, veja, eles tinham que focar mesmo os quartos, os lugares certos e ideais para matar aquela pessoa. Mas se houvesse a necessidade de matar, que tivesse ao lado da sua esposa, que tivesse com seu filho, que tivesse alguém ali perto, para ele fugir ou para eliminar talvez uma testemunha, se fosse para uma pessoa que reconhecesse, vai que ele
perdia para sua proteção visual, ele tinha que eliminar aquela pessoa. Mas a ideia era isso, eu tenho que entrar quieto, sair quieto e fazer meu serviço. Se eu tiver de matar outras pessoas fora do que eu fui pago, eu vou levar isso a quem me contratou e cobrar por isso também. Havia essa cobrança, esse extra que eles faziam. Mitologia. Vamos lá. A gente falou, você citou algumas filosofias religiosas, né? Alguma coisa nesse sentido. Mas eu queria saber, então, assim, quais são as principais crenças que a gente vai ter nesse período de Japão feudal, de, né, shogunato, e quais são os monstros, né? As mitologias, as lendas mais interessantes que a gente tem nesse período. Os mitos no Japão, eles, vamos dizer assim, a religião tradicional japonesa é o shintoísmo. O que é o shintoísmo? Traduzindo, é o caminho dos deuses. São os deuses, né, que deram origem, segundo as lendas japonesas, até a própria casa real. Se a gente vê na Europa e outros países que são monarquias, sabe? São monarquias e famílias recentes. A gente vê que a monarquia japonesa é o mesmo clã familiar há mais de 2000 anos, que é a família Yamato. E eles dizem, eles afirmam que eles são descendentes da deusa Amaterasu, mas a deusa Amaterasu, ela não é a criadora do universo. Mas isso até hoje em dia? Apesar do imperador não aceitar, ter recusado o título divino depois da Segunda Guerra Mundial, né? Os americanos obrigam isso, para eles não cortarem, vamos dizer assim, o pescoço do Hirohito depois da Segunda Guerra Mundial. Ele recusou o título divino, mas, vamos dizer assim, culturalmente, o shintoísmo, vamos dizer assim, estatal, sabe? O shintoísmo do governo, dos ritos do Estado, ele ainda é citado como imperador, como descendente mesmo da deusa Amaterasu. Mas a deusa Amaterasu, ela não é ela que criou o Japão. Quem criou o Japão, segundo a lenda, foram dois deuses, né? Foi o Izanami e a Izanagi. Eles estavam um dia lá, né, no universo, em algum lugar, eles estavam lá copulando, transando de boa, aquela coisa. O shintoísmo é ótimo disso. É ótimo disso, porque ele tem uma relação com a natureza muito mais próxima, sem os pudores que a gente encontra em outros mitos. E certo dia eles estavam lá e Izanagi fez o seguinte: pegou uma lança, uma espada, pingou no oceano, onde hoje é o mar do Japão. E aquela lança, quando ela tocou por aí, uma lança feita de aço e feita de diamantes, quando ela vem a tocar a água do mar do Japão, ela oxidou. E quando ele puxa essa lança de volta, 4 gotinhas caíram. As 4 gotinhas são as ilhas do Japão. Então o Japão já nasce por isso aí. Eles observaram, viram que a criação foi boa, né? Foram lá transar mais, foram lá para uma ilha, atravessaram uma ponte, foram transar mais, foram se divertir mais. Dessa relação, veio a nascer uma série de monstros de deuses, né? E acaba a coitada de Izanami veio a falecer. Izanagi, que era o deus masculino, ele vai tomar banho em um rio. Da água que escorre do seu corpo, vem a nascer, por se eu não me engano, nasce a Amaterasu, que é a deusa do sol. Então, o Japão, a terra do sol nascente, é até a antiga bandeira japonesa, não sei se vocês lembram, aquela bandeira japonesa que aparece nos filmes de Segunda Guerra, que é aquele sol estaiado em vermelho escuro, é uma representação de quê? Onde o sol toca, o Japão deve dominar. Então, ou seja, todo mundo, a ideia é essa, todo mundo deve pertencer ao Japão. Então, o sol tem uma ligação muito forte com o Japão, porque foi da deusa Amaterasu, que, segundo as lendas, os mitos, vai se originar com o imperador Jimmu, que é o primeiro imperador mítico do Japão que vai criar a família de Yamato, o clã de Yamato. O clã de Yamato, a gente tem o que é a família real japonesa, né? Há mais de 2000 anos. Então, veja, o mito da família vem pro, né, da deusa Amaterasu. Mas esse é o shintoísmo, vamos dizer assim, do governo, do Estado, do imperador. Mas o shintoísmo mesmo popular é muito mais legal, é muito mais divertido. Então, né, a gente tem os seres, tem os monstros, tem, por exemplo, os onis, que eram esses ogros, né? Veja, o shintoísmo era meio que xamânico, era meio que espiritualista também, tinha adivinhações, tinha um cuidado com os mortos, as invocações, os exorcismos, tinha os seres que habitavam as águas. No Japão, qualquer ser, qualquer criatura, qualquer objeto natural é possível de eu sofrer, vamos dizer assim, uma manifestação do divino. Seja uma pedra, uma cachoeira, madeira, uma montanha, um monte Fuji, para eles é sagrado. Então, qualquer coisa no Japão pode ser manifestado Kami, que é o Deus, né? Vamos traduzir assim por Deus, as manifestações divinas. Então, o Kami da água, o Kami da Kantaná, da espada, da casa, da árvore, do terreno, da plantação de arroz. Veja, as divindades no Japão, elas se manifestam em tudo. Então, e elas sempre têm uma função também, o que sabe, de lhe ensinar algo. Por exemplo, as tsunamis no Japão. O que é que o Japão sabe? Apesar de sofrer com isso, mas eles, vamos dizer assim, não tem nem muito problema, vamos dizer assim, cultural com as tsunamis, mesmo com as tragédias. Porque foi uma tsunami que salvou
salvou o Japão do ataque dos mongóis, em 1283, por exemplo. Enquanto os mongóis estavam atacando o Japão, o que é que acontece no mesmo momento que está a esquadra mongol atacando o Japão? Vê um tsunami no mesmo momento. E o que é que os japoneses concluem com isso? Nós somos uma terra abençoada. Nós somos uma terra de predestinados. Então, nós somos protegidos pelos deuses. Então, nós temos esse mito do Estado, mas nós temos os mitos populares, né, dos seres, né, os ogros, os seres que vivem na água. Tem um muito legal, que é o Kitsune, né, que são as raposas. Eu acho que é o ser mais importante, talvez, do folclore japonês, deve ser a raposa, porque ela é um ser mágico que ela pode lhe ajudar, ela pode lhe prejudicar, ela é aquele ser que se transforma em qualquer outra criatura, ela pode ser um monstro gigantesco, ela pode ser uma raposinha, sabe? Você cruzar com uma raposa na estrada, você tem que ter cuidado com ela, porque ela pode lhe trazer azar, ela pode lhe trazer sorte. São seres da cultura, sabe, que aparecem pra gente, às vezes a gente não entende, né? Eu não sei se vocês lembram do Pokémon, eu não sei se vocês lembram o Eevee. Eevee, lá o Eevee vai em Tails, né? Exato, que ele se transforma em 3 tipos, água, fogo, energia. Aquilo é um Kitsune, ou seja, é uma raposa no Japão. Então é um ser extremamente importante do folclore japonês. Mas lembrando, a gente tem esse folclore japonês, mas quando é que eles começam a chamar de shintoísmo? Quando o budismo chega no Japão. Até então era a cultura deles, sabe? Era o comportamento. Então eles começam a entender o que é uma cultura deles local com algo que vem de fora, que é o budismo que chega da Índia, que chega da China, vai se popularizar no Japão. O ruim do budismo, vamos dizer assim, no Japão, a única coisa negativa que eu vejo mesmo do budismo sobre o Japão foi sobre, vamos dizer assim, sabe, controlar essa quantidade de mitos folcloristas que tinha pro Japão. Sabe, o budismo, por ser muito cético, apesar de ele reconhecer aspectos espiritualistas, certos aspectos espirituais assim, do tempo, parte do folclore japonês acaba perdendo um pouco da sua importância depois da chegada do budismo. Mas seres como o Kappa, né, você citou, por exemplo, Kappa, os Onis, que eram os ogros, os Kitsune, provavelmente são os seres mais importantes, e todos eles são ligados a uma coisa, as florestas. As florestas eram os lugares onde os japoneses iam ter contato com o divino. Então, veja, se você encontrar uma raposa numa floresta, você ia buscar uma sorte, um amor, um casamento, uma sorte em batalha. Se você encontrasse uma capa em água, você tinha que ter muito cuidado, que era um ser, né, que vivia nas águas, você poderia lhe matar. Provavelmente inspirado por aquelas salamandras gigantes, né, que vivem no Japão. Não sei se vocês sabem, mas tem um tipo de salamandra que vem lá do tempo dos dinossauros, eu acho, que vive no Japão, que é uma criatura enorme, que provavelmente, né, deu origem ao Kappa, né, que é esse ser mitológico, né, do Japão. Cara, a mitologia do Japão é muito rica, né? E rica assim, de quantidade, né? Porque tem muitos seres, e muitos deuses, e muitas coisas sobrenaturais, né? Eles são muito espirituais e não é esotérica a palavra, não. Espiritualistas, eu acho que talvez seja o termo, né, o mais próximo. Tanto é que hoje a religião deles oficial é o shintoísmo, né? Ou é o budismo? A religião oficial, vamos dizer assim, oficial estatal do Japão mesmo é o shintoísmo. Mas, tecnicamente, os japoneses, sabe, quando eles escutam essas histórias de Amaterasu, quando eles escutam essa história que o Japão foi criado por causa de 4 gotas que caíram de uma espada, eles escutam isso e dão risada, porque não passa para eles de uma história popular, de um conto popular. A mitologia. Só um mito, eles não levam, sabe? Não é aquela coisa, sabe? Acreditar, tipo no Ocidente, que os animais foram colocados dentro de uma arca, sabe? Tem gente que briga por causa disso. No Japão, não. Eles falam isso e dão risada depois, porque o mito, para eles, é apenas uma história popular, uma história legal, uma história de pertencimento. Mas, vamos dizer assim, se é apegado isso ao pé da letra, não. Eles não têm essa coisa tão aguerrida como as religiões ocidentais têm, sabe? Em querer provar, sabe, ao pé da letra o que foi escrito no passado. Mas o shintoísmo é a religião estatal, tem o budismo, né? Vamos dizer assim, o shintoísmo é a religião do estado, dos ritos, do casamento, de funerais, e o budismo, aquela filosofia mesmo, que é o caminho social, né? A ética japonesa foi formada muito pelo budismo, né? O budismo modernizou o Japão, vamos dizer assim, levou a civilização de verdade, como a gente pode pensar, para o Japão, né? O próprio idioma japonês surge por causa da necessidade de entender budismo. Eles vão à China aprender o budismo e voltam com os ideogramas chineses, né? Trazem a língua japonesa, adaptam muita coisa para o Japão. Então, quando chega o budismo no Japão, ele moderniza a sociedade, moderniza a arquitetura, moderniza a filosofia, moderniza as relações sociais no Japão. São 2 filosofias religiosas que vivem pacificamente hoje no Japão. Nem sempre foi assim, mas hoje, né, são 2 filosofias que vivem em uma tradição quase praticamente religiosa, que é o shintoísmo, vivem pacificamente no Japão sem nenhum problema.
Pra encerrar, vou pegar o gancho aqui da Kitsune e eu já vou agora entrar aqui na nossa parte de referências pra gente indicar coisas pro pessoal ver, assistir, ir atrás, ler. E eu queria já lembrar é uma série da Netflix, acho que chama Love, Death and Robots, né? E é uma série que cada capítulo conta uma história e tem um capítulo que fala da Kitsune, que é uma raposa que vira uma mulher e ela seduz um homem e enfim, aí a história se desenrola, mas eu acho que é bem legal. Não sei se você viu já essa série? Eu não cheguei a assistir, tem uma certa limitação de tempo, infelizmente, por causa do ofício de professor, sabe? A gente tem pouco tempo disponível, aí a gente vai assistindo outras coisas que já está planejado. Mas está aqui na minha lista para assistir, mas o mito mesmo, por exemplo, das Kitsune são seres que, por exemplo, que nos enganam, sabe? E geralmente elas têm esse papel mesmo de brincar, sabe, com os nossos sentimentos, sabe? Um amor, ela se transforma num homem, numa mulher, sabe? Pode copular com você, lhe dar sorte com dinheiro, produzir melhor no campo. Então, veja, as Kitsune é um ser, provavelmente, pelo menos eu julgo como o mais importante, né, dentro do folclore japonês mesmo. Fora essa, eu acho que nenhum é tão popular e nenhuma tem tantos mitos como tem, né? Se a gente vê até aquelas animações da Estúdio Ghibli, não sei se vocês lembram daquela animação, né, o conto da princesa Mononoke, se eu não me engano é assim, fala muito do shintoísmo, né? Então você entende o que é o shintoísmo, bem explicado, por exemplo, ali, né? Então vê a natureza, a floresta, os seres que se revoltam, né, pelas atitudes humanas. Então, para aquele ser celestial lá, que cuida da natureza, é uma espécie de Kitsune misturado com Kami ao mesmo tempo, porque ela protege e traz bem a natureza, e quando tem necessidade, ela vai mesmo perseguir os seres humanos quando tem necessidade. Eu fico com essa dúvida dos Onis, porque a gente vê, eles falam dos demônios, eu não sei, não entendo. Sabe, essa coisa de inferno no Oriente, principalmente os países que adotaram o budismo, sabe, é uma coisa bem relativa, sabe? É um inferno é um estado mesmo espiritual que eles chamam, né? Como eles negam a transcendência, seja para o divino, seja para o inferno, isso não é bem uma realidade, mas eles falam que são os estados espirituais que você se encontra. Mas quem são esses Onis dentro do shintoísmo? Eram seres que os xamãs mais antigos do Japão combatiam, que eram os ogros, né? Que vinham para lhe atormentar a sua casa, vinham para atormentar a sua família. Por exemplo, podia roubar a sua alma, podia roubar a sua consciência. Mas os Onis, depois que chega o budismo no Japão, eles vão ser assemelhados a criaturas que já existiam no folclore chinês, que existiam no folclore da Índia, outras partes da Ásia. Então, meio que os Onis vai ser assemelhado o que a gente pode chamar de demônios, mas, tecnicamente, eles eram seres espíritos malignos, né, que atormentavam, mas não necessariamente todos os Onis lhe faziam mal, nem todos os Onis eram maus, mas com a chegada do budismo, os Onis meio que colocaram meio que todo mundo numa caixinha, sabe, Oni é igual a demônio, é igual a sofrimento, e sofrimento é igual a inferno. A cabeça dos japoneses foi mais ou menos traduzida dessa forma. E o que a gente pode indicar pra galera ir atrás pra ver mais coisa, ler mais coisa sobre Japão feudal, shogunato, samurais, ninjas? O que a gente poderia indicar aqui? A gente já falou aqui de Samurai X, falei aí do Love, Death and Robots, que mais? Só um complemento, só os Onis, acabei lembrando aqui, como eu falei pra vocês, eu sou muito fã do Dragon Ball Z, eu não sei se vocês lembram quando o Goku, ele tá indo fazer o treinamento com o Kami-sama, né, se eu não me engano, acho que é com o Kami-sama, não, com o senhor, ele tem uma parte, não sei se vocês lembram, né, quando ele tá naquela estrada dourada lá do dragão, quando ele tá indo para o planeta lá do senhor caiu, lembrei, nossa, a memória tá horrível, aí ele cai, por exemplo, no inferno, e ele, eu não sei se vocês lembram, ele é meio que ajudado por dois Onis, né, que estão lá no inferno meio que torturando os antigos inimigos de Goku, né, então pra gente ver como essa dualidade de bem e mal no Japão é muito bem relativa. Mas sobre a cultura samurai, sabe, material tem muita coisa, eu citaria, para quem se interessa mesmo conhecer, sabe, um romance muito bom chamado Musashi, de um escritor japonês do século XX chamado Eiji Yoshikawa, eu acho que vale muito interessante todos lerem por romance Musashi. Quem não é muito ligado assim em romances, em livros, sabe, você vai ler um calhamaço, eu aviso logo, calhamaço. É 900 páginas de história de samurai, combate, tudo que você pode imaginar do Japão medieval. Se você não é muito ligado assim em ler, né, a parte de livros mesmo, você pode ir para o mangá, por exemplo, o Vagabundo. Lá e ler 40 volumes do Vagabundo. Um bom anime, Samurai X. Mas quem quer, vamos dizer assim, entender como a gente vê o samurai mesmo, essa imagem romântica, a gente tem que ir para os filmes. Quem são esses filmes? Os filmes de Akira Kurosawa. E a gente pode assistir um filme que sabe que é uma obra-prima do cinema japonês, chamada Os Sete Samurais. Se você quer assistir outro baita filme, que não é de samurais, que não é de Kurosawa, mas que fala de samurais, que é um filme chamado Harakiri, de 1962, sabe? Assiste Sete Samurais, depois assiste Harakiri. Se você tiver um pouco mais interessado, você assiste a Fortaleza Misteriosa, de Kurosawa. Então, você vai entender mais ou menos como a gente tem essa imagem do samurai moderno. E outra coisa, a gente vai entender com os filmes de Kurosawa de como o universo Star Wars
foi criado, com a influência dos samurais dos filmes de Kurosawa e a própria história de Miyamoto Musashi. Pouca gente sabe disso. Verdade, a gente podia voltar aqui para falar mais sobre samurais, e aí a gente aproveita e fala da relação do Star Wars com a cultura samurai também. Sim. Então já vou ficar aqui a promessa e o convite pro Saulo, pra gente voltar e fazer um episódio sobre samurais e Star Wars. Vai ser massa, vai ser muito massa. Cara, então é isso. Muito obrigado por ter participado aqui com a gente. Agora você pode deixar, se você quiser, suas redes sociais, se você tiver algum projeto que tenha algum site, enfim, agora é a hora para você fazer o seu jabá aí pra galera, pode ficar à vontade. Eu agradeço, o Alan, o Malboy, por estar aqui conosco, fazer as perguntas. Foi uma conversa, não foi bem uma aula de história, mas foi uma boa conversa sobre samurais. Eu tenho, vamos dizer assim, um projeto, não é só meu, mas é um canal no YouTube chamado Canal Memória Oriental. A gente começou em novembro do ano passado e a gente está produzindo materiais sobre história do Oriente, China, Japão, Índia, árabe, sabe? Coisas do Oriente. Então tem alguns materiais sobre Japão lá, tem vídeos, tem entrevistas. A gente fez um evento, todo no YouTube tem todo um evento sobre Japão, sobre China, sobre o Oriente de forma geral. Tem entrevistas sobre temas históricos do Oriente. E tem minha rede social, que é o Instagram, que é Saulo Gael. Eu não estou com muito tempo, mas de vez em quando eu faço ali uma postagem nos stories. Eu pego coisas que a gente acaba produzindo para a dissertação. Isso é horrível, porque a dissertação às vezes se torna uma coisa às vezes enfadonha e a gente não acaba se divertindo escrevendo ela. Então muita coisa que eu produzi na dissertação que não acabou indo para o texto, eu fico ali botando nos histórias curiosas, tipos de armas, coisas assim do tipo. Então tem minha rede social, Saulo Gael, e o canal no YouTube Memória Oriental. E de forma geral, obrigado, queridos, pelo convite e até o nosso próximo encontro aqui no canal. Muito bem, os links que o Saulo falou vão estar aqui na descrição do episódio, pro canal dele e pro perfil do Instagram. Da Taverna Online, vocês já sabem, a gente é Taverna Online em todas as redes sociais, e eu vou ter que lembrar todo mundo aí da nossa loja. A gente tem a tavernaonline.com.br com camisetas, canecas, ecobags com estampas de RPG. E é isso, Maboy, quer falar algum recado final pra galera? Eu queria agradecer ao Saulo por ter trago toda essa informação pra gente, de um jeito interessante, informal aqui, e convidar pra voltar mais, porque agora que eu sei que ele não só a história do Japão, mas ele tá com conteúdos de todo o Oriente aí, vamos trazer mais vezes. À disposição de vocês, para o que derem ver aqui. Isso é um prazer. É isso, galera.